Olá, começa agora o Café com Política, o seu videocast na JF TV Câmara. Prepare seu cafezinho e venha com a gente para a conversa. Hoje debateremos os 154 anos da maçonaria em Juiz de Fora. E para esse papo receberemos Gerson Ock, que tem mais de 50 anos de história na instituição e é um indeclinável acadêmico, membro da Academia Maçônica de Letras. E também Helder Afonso, que tem quase 20 anos de trajetória na maçonaria e preside o Conselho de Veneráveis Mestres de Juiz de Fora e região. Meninos, bem-vindos ao Café com Política, bem-vindo também você que nos acompanha. Para a gente começar pelo básico, vamos explicar o que é a maçonaria. A maçonaria é uma instituição filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Ela proclama a prevalência do espírito sobre a matéria, mas ela tem um fim específico: tornar feliz a humanidade. E é baseada na liberdade, na igualdade e na fraternidade. E ciência, justiça e trabalho fazem parte do lema da maçonaria, né? Se você puder explicar para a gente, Helder. A maçonaria tem esse lema de ciência, justiça e trabalho, porque essas palavras guardam em si grandes valores, né? A ciência, o conhecimento, o desenvolvimento, o trabalho que dignifica o homem e... Me faltou a terceira palavra. Ciência, justiça. A justiça. E a justiça, né? Sem a justiça, porque eu troquei a ordem das palavras. E a justiça, que sem justiça você não alcança essa felicidade que se busca, né? E aí a gente tem como símbolo compasso e esquadro, que remetem também a essa ideia de construção. Qual que é a origem desse símbolo? Exatamente, porque a maçonaria é dividida em três partes. A maçonaria operativa, que é exatamente esse período em que a gente fala em construção das catedrais, das grandes obras da Idade Média. Então, o objetivo é o esquadro e o compasso. São os dois símbolos muito importantes da maçonaria. A gente diz que na maçonaria tem três luzes: o esquadro, o compasso e o livro da lei, que no caso nosso aqui é a Bíblia. Então, representando exatamente a construção. Mas agora não é mais a construção física, é a construção do homem integral, do homem ético, do homem harmônico, do homem amoroso. Essa é a função da maçonaria dentro do esquadro e do compasso. E a filantropia, né, como Gerson já citou, está entre os pilares, né? Que ações são desenvolvidas? Muitas ações são desenvolvidas. A maçonaria faz esse trabalho filantrópico e ninguém fica sabendo. Nós fazemos com a mão direita o que a esquerda não precisa saber. Então, quando nós fazemos um ato filantrópico, fica só entre nós. Ajuda a uma entidade, ajuda a uma pessoa, a uma família carente. Ninguém fica sabendo, só os maçons ficam sabendo. Esse é um mote importantíssimo da maçonaria. Fazer sem fazer proselitismo, sem fazer propaganda daquilo que está fazendo em favor de alguém ou em favor de alguma entidade. E essa discrição, ela vale também, né, Helder, para os ritos da maçonaria. Porque há tanta discrição, né, em torno dos ritos, que muitas vezes aparece na forma de mistério, às vezes para quem desconhece a instituição. Essa questão da discrição, a maçonaria não é secreta. Muitas vezes se confunde maçonaria como secreta. Não. A maçonaria, ela é conhecida, os seus templos são conhecidos, guardam nas suas fachadas emblemas, o seu estatuto está registrado em cartório, então qualquer um tem acesso a essas informações. Mas a maçonaria é discreta. Como o irmão Gerson Ock colocou sobre o tempo da maçonaria operativa, ela nasce e surge nas guildas medievais, que são aquelas associações de ofício, na casa dos pedreiros que faziam as construções das catedrais. E esses pedreiros, naquela época, eles tinham um conhecimento que era valioso, porque nem todos conseguiam construir, porque estamos falando de um período em que não se tinha a tecnologia de hoje, o conhecimento hoje da arquitetura. Então, eles guardavam para si
discretamente aquele conhecimento. Assim eles se identificavam entre si e por isso essa descrição, a fim de que eles pudessem conservar aquele estado de coisas e de valores que eles possuíam. Quando você cita as guildas, né, a gente pode pensar na antiguidade da instituição, né? É verdade. O que você pode comentar? Porque é o seguinte, quando eu falei aqui nas fases, nós temos a fase primitiva da maçonaria, a operativa e a atual fase da maçonaria que nós vivemos hoje, de 1717 para cá. Antes nós tínhamos a primitiva e a operativa. Agora nós temos a outra fase de 1717 para cá, que começa realmente a maçonaria organizada na Inglaterra e depois espalha para o mundo todo. E como que os brasileiros, né, estão participando? No Brasil, a maçonaria tem mais de 200 anos de história, né? Como que foi essa caminhada no nosso território? Nós temos lojas no Brasil, por exemplo, nós temos uma loja chamada Areópago de Itambé, lá em Pernambuco, que ela é de 1797. Então, ela é bem antiga. Mas a organização maçônica vai acontecer em 1822. No dia 17 de julho de 1822, começa a organização com as lojas maçônicas fundando o Grande Oriente do Brasil. Depois o Grande Oriente Brasílico e vai adotando outros nomes. Hoje é Grande Oriente do Brasil, 1822. Então, 1822 é o marco no Brasil. E como essa história chega a Juiz de Fora, Helder? O 1822 começa a maçonaria formalizada no Brasil. Daí também vem a data do Dia do Maçom, que se remete ao dia 20 de agosto de 2022. Em Juiz de Fora, a maçonaria chega em 1870, com a fundação da primeira loja de Minas Gerais, que é a Loja Fidelidade Mineira. A maçonaria, ela não é uma religião, mas é religiosa. Ela abriga pessoas de religiões distintas. Como que isso funciona? É o seguinte... Muita gente confunde, lá é religião, algumas religiões aí, pentecostais e etc., falam que a maçonaria é religião e não é religião. Para entrar na maçonaria precisa acreditar em Deus e precisa ter uma religião. Essa é a função. Não entra na maçonaria quem não acredita em Deus. O livro sagrado, que pode ser a Bíblia, pode ser o Torá, pode ser um Riga Vesta, pode ser qualquer livro religioso, está ali presente na abertura dos trabalhos. No nosso caso, que nós somos um país cristãos, então ali está presente a Bíblia Sagrada, que é aberta todas as sessões. Então ali não é religião, mas é religiosa. Porque tem a Bíblia presente, a palavra de Deus está ali. Tem que acreditar em Deus para entrar na maçonaria. E sobre as sessões, qual que é a dinâmica, né? São encontros semanais, como é que funciona? Os encontros, por exemplo, a loja da qual eu frequento, nós temos reuniões semanais às quintas-feiras. Há lojas que se reúnem quinzenalmente, há lojas que se reúnem apenas uma única vez por mês. Mas, em regra, a grande maioria se reúne semanalmente. Em Juiz de Fora, tem lojas se reunindo na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e nos sábados. Nos domingos não há sessões maçônicas. Continuando esse nosso passeio histórico, né? Vamos falar um pouco dos maçons de destaque na história mundial, na história do Brasil e, por que não, na nossa cidade. Você quer ver interessante essa pergunta sua? Porque, por exemplo, Estados Unidos, vamos pegar os Estados Unidos, né? Que é uma nação importantíssima. Você vê o Dan Brown, na obra dele do Símbolo Perdido, ele fala sobre a construção da Casa Branca, né? Então ele mostra como que aquilo foi construído com aspectos maçônicos. Por quê? George Washington foi maçom. A nota de $1 tem vários símbolos maçônicos, feitos pelos maçons dos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a maçonaria é muito forte, muito poderosa. Em outros países do mundo, Inglaterra, França, qualquer lugar do mundo tem maçonaria. Qualquer lugar do mundo, repito, tem maçonaria. A gente falou aí, né, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Dom Pedro I também foi maçom, né? Quem que vocês destacariam mais?
São muitos os nomes ilustres da nossa história. Rui Barbosa, um grande jurista, também entrou para a maçonaria antes mesmo de ser conhecido como se tornou conhecido. O irmão Gerson vai poder trazer para nós vários... Na República, vamos passar para a República. Todos os ministros. Na República, presidente da República maçom, Diodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Nilo Peçanha, essas pessoas, Venceslau Braz, e mais próximo, Nereu Ramos, mais próximo ainda, Jânio Quadros, e mais próximo ainda, Michel Temer, foi o último presidente maçom que nós tivemos. Mas são vários presidentes do Brasil que pertenceram à maçonaria. Agora, em Juiz de Fora, quando você fala em Juiz de Fora nós tivemos figuras importantíssimas. Custódio Tristão, por exemplo, uma família Tristão famosa. Cândido Tostes, da família Tostes, que eu reputo como os fundadores da cidade de Juiz de Fora. Cristóvão Rodrigo de Andrade, que foi praticamente o primeiro prefeito de Juiz de Fora, que ele era presidente da Câmara em 1853, e ali começava a história de Juiz de Fora. Pantaleone Arcuri, Ângelo Bigi, que pintou o Cinema Central, ele era italiano, não é? O João Borges, família Borges de Matos, o Dr. Joaquim Viana Júnior, dono do Colégio São José, hoje Faculdade de Direito, do Viana Júnior, o Dr. Marcicano Ribeiro, que foi reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, são figuras exponenciais da nossa cidade que fizeram parte da maçonaria. Juiz de Fora tem 80 ruas com o nome de maçons. 80 ruas e praças com o nome de maçons. Quando a gente pensa, né, na dimensão histórica, ao que vocês atribuem essa proximidade aí dos maçons com a política? Olha, sobre proximidade de maçom com a política, a maçonaria ela visa formar homens bons, livres, de bons costumes. Dentro da maçonaria se desenvolve uma série de qualidades. E essas qualidades, elas são úteis à sociedade. E a melhor maneira de se participar da sociedade é efetivamente com a política. Nesses tempos mais antigos, a maçonaria ocupava inúmeros postos, como foram citados aqui. Ao longo do tempo, ela sempre esteve presente nessas atividades. Na maçonaria não se discute política partidária e nem se discute religião. É vedado esse assunto lá. Porque cada um tem a sua religião, cada um tem o seu viés político. Então, nós não discutimos isso, não. Mas olha bem interessante, com relação à história, a primeira lâmpada da hidroeletricidade acesa na América do Sul foi na loja Fidelidade Mineira. O Bernardo Mascarenhas não era maçom, mas os amigos dele, Pantaleone Arcuri e outros amigos dele, eram maçons. Então, sugeriu a ele, vamos acender essa lâmpada na Fidelidade Mineira, aqui na Avenida Rio Branco. Na época era número 168, ali da Rua Direita. E no dia 5 de setembro de 1889, foi acesa na América do Sul a primeira lâmpada da hidroeletricidade, na loja Fidelidade Mineira. Isso é registro do Paulinho de Oliveira, um dos grandes escritores de Juiz de Fora, e de outros escritores também que registram, Wilson Cid, registra esses fatos. Gerson, essa perspectiva e esse passeio pela história são sempre muito agradáveis, né? Queria saber se você tem algum outro caso da nossa cidade, né, que está relacionado à história e à maçonaria caminhando juntas. Tem sim, tem fatos importantíssimos. Em 1873, na Fidelidade Mineira, houve um evento importante com irmãos, com o grão-mestre que vieram do Rio de Janeiro. E nesse dia, junho de 1873, 3 escravas, 1873, lembrando que a abolição foi em 1888,
pela lei da princesa Isabel, pela lei Áurea. Porque eu estou dizendo isso porque outros estados libertaram seus escravos antes. Amazonas, Ceará, libertaram antes de 1888. E aqui na Fidelidade Mineira e Juiz de Fora, em 1873, alguns anos antes da abolição, foram libertadas 3 escravas, na presença de todo mundo. E outro fato muito interessante também é que o acolhimento a uma família que sofreu problema de enchente, morreu a mãe e ficaram 4 filhos. A Fidelidade Mineira adotou essas 4 crianças até a adolescência, pagando colégio, moradia, toda a estrutura familiar para essas 4 crianças, quando houve a famosa enchente em 1873 também. Tá? Então, são fatos interessantes. Manifesto Republicano. A Loja Fidelidade Mineira e a Maçonaria de Juiz de Fora participou do Manifesto Republicano 15 anos antes da proclamação da República. Olha que coisa interessante. Então, são fatos históricos que a maçonaria participou, assim, diretamente, né? Além dos apoios, das ajudas que a maçonaria deu aqui às entidades e dá até hoje, conforme aos registros históricos. Bacana. Então, vamos falar agora sobre o dia 20 de agosto, né? Instituído como Dia do Maçom e entrou para o calendário oficial de Juiz de Fora no ano passado. Qual a importância, né, dessa data ser lembrada, celebrada, comemorada? E vamos reforçar também o porquê da escolha do dia 20. O dia 20 de agosto, ele é de 1822. A essa época, o imperador Dom Pedro I já tinha se iniciado na maçonaria, o que aconteceu um pouco antes, no mês de julho, como o irmão Gerson falou. E essa época fazia parte da maçonaria Joaquim Gonçalves Ledo e José Bonifácio. Bonifácio foi o primeiro grão-mestre da maçonaria e o Ledo era o seu primeiro vigilante na composição da loja. E houve uma sessão maçônica no dia 20 de agosto, quando Joaquim Gonçalves Ledo fez um discurso, né, veemente, onde fazia a defesa da libertação, né, da independência do Brasil. E esse discurso foi um propulsor da independência que foi declarada a 7 de setembro, né? Poucos dias depois, do dia 20 de agosto, foi declarada por Dom Pedro I a independência do Brasil. Então, essa é a relevância da data. Dom Pedro I, maçom, ainda não era grão-mestre do Grande Oriente, e dentro de uma loja maçônica é que se tinha um movimento em prol da independência do Brasil. No dia 12 de agosto de 1822, Dom Pedro vai para São Paulo resolver problema lá em São Paulo. Dia 12 de agosto, olha essa data. Ele volta só no dia 14 de setembro. Interessante isso. E aqui havia um burburinho no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro era a sede de tudo, né, no país. E ali, nesse dia 20 de agosto, as lojas se reuniram e o Gonçalves Ledo, conforme ele falou, fez o projeto da independência do Brasil e a independência foi declarada no dia 20 de agosto. Dom Pedro não estava aqui no Rio de Janeiro, estava em São Paulo. Quando ele volta em 7 de setembro, nessa viagem dele, inclusive, é um fato curioso. Nessa viagem ele conhece a Domitila, a Marquesa de Santos, né? Mas quando ele volta lá no Riacho Ipiranga, lá pertinho de São Paulo, tem um bairro de São Paulo, tem um bairro Ipiranga, né? E ali ele proclama a independência, sem saber que tinha acontecido alguma coisa no dia 20 de agosto, no Rio, porque a comunicação era difícil, eram 600 quilômetros, demorava mais de uma semana para chegar de um lugar ao outro, a cavalo, a mula, né, animais, carruagens, né? Então ele vem, chega aqui no dia 14
e já está sabendo que foi proclamada a independência, e ele já tinha proclamado a independência lá, sem um saber do outro. Interessante esse dado. Muito bacana. Passear pela história é sempre muito gostoso, né, gente? Vamos falar um pouquinho da programação do Dia do Maçom aqui em Juiz de Fora. Não vai ser só um dia, vai ser uma semana, né, Helder? Sim. O Dia do Maçom é dia 20 de agosto. As nossas comemorações se iniciaram dia 17 passado agora, com a inauguração do Marco Maçônico, que fica no trevo do Parque da Lajinha. Depois, a partir de hoje até sexta-feira, nós teremos sessões maçônicas conjuntas das lojas maçônicas de Juiz de Fora. E no sábado, dia 24, a gente encerra com um seminário maçônico. Deste seminário maçônico estarão participando as 3 potências de Minas Gerais: o Grande Oriente do Brasil, Minas, as grandes lojas de Minas Gerais e o Grande Oriente de Minas Gerais, que será seguido depois com um almoço de confraternização. Então essa é a programação da Semana da Maçonaria em 2024. Você falou do marco maçônico, vamos aproveitar e deixar um convite, né, ao nosso telespectador para, como dizem os mineiros, botar reparo no marco que fica ali no trevo, bem próximo do Parque da Lajinha, né? E o marco vai ganhar um adicional aí nessa comemoração, né? Sim. Esse marco maçônico hoje, ele possui o emblema do Conselho de Veneráveis e da Ordem de Molay. E agora foi inserido nessa revitalização o emblema das Filhas de Jó, que é uma entidade também paramaçônica. E essas comemorações vão ser fechadas? Quem pode fazer parte disso? O marco maçônico ocorre em praça pública, qualquer cidadão pode participar. Agora, as sessões maçônicas são sessões fechadas só mesmo a maçons. Vamos falar um pouco desse ingresso, né, na maçonaria. Quem pode fazer parte da instituição? Pode fazer parte da instituição quem acredita em Deus. Segundo, tem que ser convidado. Não se convida para entrar para a maçonaria. A pessoa tem que ser convidado para entrar para a maçonaria. Ele é apadrinhado por um maçom, então ele tem aquele perfil, tem que ter um perfil para a maçonaria, tem que ter uma vocação para a maçonaria. Se não tivesse, olha, eu tenho 52 anos que eu participo da maçonaria. Por quê? Eu gosto da maçonaria, eu me sinto bem junto aos irmãos, a amizade que a gente faz, a participação, a integração entre as pessoas é muito importante na nossa reunião semanal. E como que funciona, né, a Ordem de Molay? A Ordem de Molay, ela abriga os adolescentes, né, de 2 aos 18 anos. Na maçonaria se entra com 21, a partir dos 18 aos 21 são sênior de Molays. A Ordem de Molay, ela tem o objetivo de congregar não só filhos de maçons, né, outros adolescentes também. E essa instituição, ela tem os mesmos princípios. Existem 7 princípios que regem a Ordem de Molay. E os adolescentes têm ali oportunidade de se desenvolverem, né? Através da oratória, da convivência social, se preparam para se tornarem líderes, né? E as mulheres estariam contempladas nas Filhas de Jó? Sim, nas Filhas de Jó, que também têm os mesmos propósitos, se encontram então as adolescentes. As mulheres têm ainda a fraternidade feminina. Por exemplo, a loja dele, a loja que ele dirige, tem uma fraternidade feminina muito atuante, que faz um trabalho social importantíssimo, de ajuda, de cesta básica, na época do Natal, em épocas importantes, Dia da Mulher. É muito importante o trabalho das mulheres dos maçons, que são da fraternidade feminina. A liberdade, igualdade, fraternidade foram lemas, né, da Revolução Francesa e depois vão influenciar também os inconfidentes mineiros, né, com a liberdade ainda que tardia. Como que essa história se relaciona à maçonaria? Olha, a Revolução Francesa. O lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade, né, adotado pela maçonaria. Ali na Revolução Francesa nós tivemos vários maçons. Voltaire, por exemplo, foi maçom. Né? Ele entrou para a maçonaria já com uma idade mais avançada, mas muitos ali, Turgot foi maçom, Necker foi maçom, pessoas importantes da Revolução Francesa participaram da maçonaria. Você acredita que a própria rainha da França tinha influência grande na maçonaria, embora não seja
ingressar na maçonaria, mas ela tinha uma influência muito grande entre as pessoas da maçonaria. Ela chegou a falar uma vez, com relação à maçonaria, deixa comigo que eu resolvo o problema. Mas não resolveu, não, é que ela acabou sendo guilhotinada. E como funciona essa caminhada na maçonaria, né? Vocês falaram do Dom Pedro enquanto grão-mestre, como que é esse evoluir? Quando se inicia na maçonaria, se torna aprendiz. E, cumprido alguns requisitos, você vai progredindo nos graus maçônicos. Então, de aprendiz vai a companheiro, de companheiro vai a mestre. E é nesses 3 graus que a maçonaria simbólica se encerra. Tem também os graus superiores, que aí, no caso do rito escocês antigo e aceito, vai do grau 4 ao grau 33. E como que isso se dá quando a gente pensa no tempo, né? Cada um desses graus demanda um tempo? Não, tem um interstício, chamado interstício. Tem um prazo entre um grau e outro. E a pessoa, para passar de um grau para outro, ele tem que apresentar um trabalho sobre aquele grau. Ele tem que apresentar o trabalho é examinado por uma comissão, e essa comissão dá um parecer favorável ou não, ou manda ele fazer o trabalho de novo. Aí ele sobe de grau depois de um certo prazo, de um tempo. Não é de uma hora para outra. O Dom Pedro, por exemplo, virou grão-mestre de uma hora para outra. Né? Foi. Mas foi por necessidade. Mas normalmente não. Existe um interstício, um período entre um grau e o outro. Uhum. E quando a gente pensa, então, né, nessa perspectiva de mais de 200 anos de história no Brasil, é uma instituição que alia a tradição e está ali sendo demandada a atualizar-se com o próprio correr do tempo, né? Como que vocês acham que está essa caminhada hoje da maçonaria? Eu acho que está boa, a maçonaria está cumprindo isso. Por exemplo, a própria comunicação entre as lojas. Sim. Né? Por exemplo, ele faz essa comunicação com todas as lojas do Conselho. Então, através de quê? Do celular, da internet. Então, a gente utiliza muito a internet. Algumas lojas, inclusive, a leitura da ata é feita pela internet. Os irmãos recebem a ata no seu celular para examinar, ver se é aquilo mesmo, se tem algum reparo a fazer. Outras lojas leem a ata na própria sessão e segue em frente. Sim. Assim nós adotamos e acreditamos na evolução com a tradição. Gerson, Helder, nós caminhamos para o fim do Café com Que Política. Pena. Eu queria saber se vocês têm alguma consideração final a fazer, né? Gerson, tão bom de histórias aí, quem sabe não tem uma bacana para a gente fechar nosso programa. Não, é o seguinte, é preciso desmistificar a maçonaria, porque tem gente falando, a maçonaria é do capeta, a maçonaria não sei o quê, e aquilo ali é escondido. Tem nada escondido. Nós temos endereço, nós temos CNPJ, nós somos conhecidos no mundo inteiro. Onde você vai, no mundo inteiro você se identifica como maçom. Eu já estive na Venezuela, eu já estive na Argentina, eu já visitei loja em vários lugares, estou vindo agora de Manaus, visitei lá 4 lojas em Manaus. Então, ela é universal, a maçonaria é universal. Ela não se restringe a uma cidade, a um país, a um estado. Ela é universal. Então, esse é o principal mote da maçonaria, é isso. É ser universal e tornar feliz a humanidade. E como que se dá essa comunicação entre as lojas, né? Existe essa comunicação pela universalidade, né, com o mundo? Como que isso funciona? Através da internet. Todo mundo se comunica. Então a gente sabe o que está acontecendo lá na Inglaterra, na França, na Noruega, na Rússia. Todo lugar tem maçonaria. Helder, tem alguma consideração? Falamos aí de grandes personalidades para a maçonaria, mas a maçonaria ela não se restringe a isso, né? Eu sou maçom e não sou nenhuma personalidade, porque a maçonaria não prega, né, nenhuma discriminação, não tem nenhuma restrição a isso. O que ela busca é exatamente homens livres de bons costumes, né, que possam contribuir, né, com o desenvolvimento da humanidade, alcançando a felicidade tão almejada. O Helder chamou a atenção para um detalhe interessante aqui. Lá somos todos iguais.
Lá nós não somos advogados, médicos, coronéis, generais. Lá nós somos todos iguais. Esses títulos ficam fora da reunião. Lá todo mundo é igual. Não tem diferenciação nenhuma de raça, de cor, de matiz religioso e de matiz político. Somos todos iguais. Eu vi aqui ao longo da entrevista que vocês se tratam por irmãos, né? Nós somos irmãos. Cumprindo aí a fraternidade. Muito bem. Frater, irmão, né? Gerson, Helder, gostaria muito de agradecer a participação de vocês no Café com Política e gostaria de agradecer também a você que nos acompanhou aqui até o final. Lembrando que o programa também pode ser visto pelo YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. A gente fica por aqui, até a próxima e um abraço.